Olá, meus amigos, boa tarde. De vez em quando eu apareço. Muita coisa para se informar, para ler, para pensar. E não dá para toda hora gravar um vídeo, não é? Mas hoje, logo cedo, eu fui estimulada por uma grande amiga, do Nordeste, aliás, que me mandou uns insights de uma live que ela recebeu de um blogueiro, deve ser, chamado Silvio Meira. E muito interessante, os pontos que ele coloca, são cerca de 15 pontos que ele coloca, fazendo uma reflexão sobre o futuro. O que é que vai ser depois do coronavírus, né? Porque parece que há um mundo antes e depois do coronavírus. De fato, não é brincadeira o que está acontecendo. Então, estimulada por essa provocação da minha amiga, pernambucana, por sinal, eu fiz algumas reflexões, reagi imediatamente respondendo a mensagem dela, mas aí achei que valia a pena pensar um pouco mais sobre o que foi sugerido pelos insights do Silvio. Não há dúvida que esse insight e as últimas coisas que têm acontecido no Brasil, algumas posturas de pessoas que estão pensando a respeito do futuro, eu decidi cometer também este atrevimento e fiz aqui um texto que eu vou, para não fugir muito da minha cabeça maluca de tanto pensar, eu escrevi aqui um pouquinho que eu vou tentar transmitir aos meus amigos do YouTube. Vejam se acham no YouTube esses insights do Silvio Meira. É interessante o que ele está propondo e o que poderá acontecer nesse mundo do futuro. Algumas dessas colocações também têm sido feitas de forma um pouco mais longa, mais documentada, pelo jornalista brasileiro que vive na Tailândia, se eu não me engano, e eu sou ouvinte assídua dele, o Pepe Escobar. Vale a pena, ele se apresenta de vez em quando nessa TV 247. Mas eu acho que não há dúvida que há uma exaustão de um modelo civilizatório e já um encaminhamento para um novo modelo. O Milton Santos diz que isso já começou em 1971, né? E depois, com o avanço e a consolidação do período técnico científico informacional e a expansão e extensão global da tecnologia, o que ele chamava de unicidade técnica do planeta e por aí vai. Não dá para relembrar todos os fundamentos desta minha impertinência, né? Mas o que eu acho, e costumo sempre dizia quando ainda estava em sala de aula, que toda pesquisa e toda reflexão, explicitamente ou não, ela está sempre sendo conduzida pela visão do mundo de sujeito, de quem está falando. Agora, no meu caso, eu, Maria Adélia de Souza. E claro que acompanhada de uma preocupação de rigor científico, sou professor e cientista, e de busca de um método também de reflexão rigoroso, né? Estou aprendendo a duras penas que a geografia é sim uma filosofia das técnicas, portanto, os geógrafos têm também o dever de compreender as coisas e de pensar sobre elas, né? Então, é nessa visão de mundo e nas coisas que eu tenho visto, como esses insights, ou a recente entrevista que foi dada por uma economista brasileira que vive nos Estados Unidos, Mônica, me esqueci, me desculpe o sobrenome dela, mas ela acabou de se apresentar na TV Cultura. Eu acho que é preciso que a gente
caminhe e faça os diferentes percursos que podem ser feitos para discutir o mundo do futuro, né? Então, da mesma forma que os economistas, como sempre, eles logo se apresentam, porque eles estão praticamente na lida cotidiana do mundo há cerca de 200 anos, desde que a economia se funda como ciência, não é? Então, essa Mônica de Bolle, parece o nome dela, ela inclusive se revela como uma economista liberal e conservadora. Portanto, tem uma trilha, desde de Lord Keynes, a ser seguida. Mas há outros princípios, além dos dados econômicos, dos fatos econômicos e dos fenômenos econômicos, para pensar o mundo. O sujeito da economia não é só a empresa, ou o sujeito, as pessoas, os indivíduos vistos como consumidores. Que tal propor uma linha de reflexão olhando as pessoas lá onde elas vivem, tal como elas são? E, se possível, se preocupar um pouco com a maioria e não com a minoria. De todos os habitantes da Terra, se incluirmos uma classe média que se pauperiza crescentemente nessa fase do capitalismo, não dá para a gente dizer que a maioria da humanidade persegue outro caminho e muitos deles não teve sequer acesso ao consumo alvo dessa teoria do mercado. Por que fazer do mercado e não da humanidade o foco do pensamento do futuro? E eu tenho uma proposta. Para se pensar o futuro com a maioria, aquela que de fato tem sido totalmente excluída do modo de produção vigente há quase 200 anos, por que não pensar e fazer as reflexões a partir dos pobres do mundo? Difícil achá-los? Bem mais difícil do que achar as empresas, porque elas são bem pouco numerosas. Mas é possível sim. Hoje, com foto de satélite e com uma boa teoria sobre o espaço da vida humana, vou insistir nisso, me desculpe, mas eu acho que a única coisa nova para se pensar o mundo do futuro é a teoria do espaço geográfico, porque a vida humana se dá nele. Eu proponho, sim, uma discussão sobre o mundo do futuro a partir da colocação das pessoas, dos homens e das mulheres, dos seres humanos mais carentes, como preocupação central desta reflexão. Por que tem que ser a economia, o reformismo tributário, administrativo e etc.? E considerando também que a nova racionalidade do mundo não é econômica, a economia não andará sem vontade política. E essa vontade política cada vez se mostra, felizmente, mais complexa e mais ampla. Eu quero dizer com muito otimismo que, apesar das imensas dificuldades que os pobres do mundo, através da história, têm tido para sobreviver, eles têm sobrevivido. Por que, então, ao invés de identificar fórmulas numéricas, taxas de crescimentos, padrões e indicadores, a gente não busca identificar e priorizar nessa reflexão o futuro do mundo a partir da maioria, através da busca e do estudo daquilo que eu estou chamando de territórios da existência e da cidadania. Facílimo identificá-los, seja na escala do planeta, seja na escala do Brasil, seja na escala de São Paulo, que dos seus 12 milhões tem 6 milhões de pessoas passando enormes necessidades, e eu os convido sim, vá na favela da Fumaça, ali no Grajaú, na zona sul de São Paulo, vá em determinadas áreas da África, no Mali, vai na Costa do Marfim, vai na Mauritânia, vai na Líbia, vai no Nepal, e vamos identificando essas áreas para configurar o novo modo civilizatório de uma maneira que mude um pouco a difusão
da perversidade no mundo. Nós estamos sim numa encruzilhada muito complicada. Há que se ter coragem para pensá-la, especialmente a partir das universidades. E agora, essa coragem, esse talento que não precisa mais ficar restrito à economia ou às tecnologias, especialmente a tecnologia da informação, estão aí. É pegar ou largar. Ou nós deixaremos o nosso futuro nas mãos do Trump, do Bill Gates e seus associados. Pense um pouco. Abraço e continuemos confinados entre nossas paredes. Até mais.